Olá, Baturité! O canal Mundo do Criativo hoje tem um momento aqui especialíssimo com Raquel Emico. Raquel, profissional da psicologia, né? Raquel, sua profissão, apesar de ser bastante difundida, muito comentada, algumas pessoas precisariam saber um pouco mais o que faz a psicóloga, no seu caso. Conte-nos um pouquinho sobre você. Este é o programa Fale! Bom dia, Jadson. A psicologia clínica, né, que é o meu caso, ela vai trabalhar com o paciente no consultório, compreender a história de vida dele, ele vai trazer as suas demandas e a partir daí a gente vai começar a trabalhar, a criar um trajeto sobre como lidar com as situações que ele está trazendo. Raquel, de 2020 para cá, muitas, eu acredito, têm sido as situações, muitas demandas devem ter lhe chegado, né? E inclusive algumas sensações que as pessoas têm, muitas vezes se confundem, né? E eu queria perguntar aqui para você se ansiedade e medo são a mesma coisa, se estão sempre associados. Conversa um pouquinho sobre isso. Bom, ansiedade e medo é natural, né? Inerente a gente. Então, assim, é interessante a sua pergunta porque muito se confunde e a gente pensa que é tudo a mesma coisa, né? O medo, ele é algo real, observado pelo corpo, né? O nosso cérebro entende que tem ali um perigo e a partir daí ele dá um alerta para uma fuga ou uma luta. Então, assim, em algum momento, se a gente apresentar medo, isso é muito bom. Certo, né? Bem natural. Natural. A ansiedade também ela é natural, né? Todo mundo vai ter em algum momento. O que difere... Peraí, quer dizer que não tem como escapar da ansiedade? Todos nós que estamos acompanhando aqui esse material, esse vídeo, essa entrevista, essa conversa, na verdade, pode ter certeza, um dia a ansiedade lhe bate a porta, é isso? Com certeza. Por exemplo, comigo mesmo hoje, né? Para estar aqui. Ontem eu fiquei muito ansiosa, né? Me preparando para esse momento. E a ansiedade, ela é isso. Ela, ao invés do medo, que é algo real e observado, não, ela antecipa a situação. Certo. Então a ansiedade seria aquela construção mental que se faz. É como algumas pessoas falam, sofrer antecipadamente, não é isso? Isso. Ah, entendi. Então, de fato, existe essa condição, né, de as pessoas realmente terem uma, eu diria, predisposição a se antecipar em relação ao sofrimento que pode vir, mas pode não vir. Isso. Né? Raquel, nesse caso, é uma antecipação nesse sentido, de algo assim, você fica temendo que isso aconteça e ali é um quadro chamado um quadro de ansiedade. Não é isso? Se isso se mantém por muito tempo, aí a luzinha amarela acende? Pois é, assim, a ansiedade, ela tem um tempo, né? Certo. Ela não vai acontecer em todo momento. É algo que acontece 10 minutinhos ali, você pensa, você depois vai fazer suas outras atividades. Quando ela vai se tornar algo preocupante, é quando ela para com que você consiga fazer suas coisas do dia a dia. Por exemplo, a pessoa fica mais estressada, né? A pessoa... Ela acaba apresentando alguns sintomas, eu diria isso? Sim. Alguns sintomas, daí você já percebe que existe alguma coisa ali que a luzinha já está acendendo, é assim? Justo. Ela passa a não ser mais normal quando ela não te permite fazer as suas atividades do cotidiano. Entendi. Ela está quando ela é incapacitante. Isso. Não é isso? Você fica tão ansioso que você trava. Muito bem. É assim? Isso. Olha só. Olha, possivelmente este que entrevista tem ansiedade. Porque, como você falou, né? Também não, eu acho, né, Raquel, que não precisamos nos colocar, você que tem ansiedade, você não precisa ficar, meu Deus, eu tenho ansiedade, pronto, acabou o mundo. Eu acho que também não é nesse sentido, né? É algo que pode ser tratado, correto? Sim. Acompanhado, como é que seria? É
assim, olha, quando você percebe que isso está passando dos limites, né, o seu corpo, ele vai responder de alguma forma. É como se o nosso corpo, em algum momento, ele traz a dor de cabeça, certo, as dores no estômago, ataque cardíaco, né? A pessoa pensa que vai ter um ataque naquele momento, o coração começa a palpitar, certo, as pernas começam a ficar trêmulas, a respiração fica curta. Então isso pode ser um sinal de alerta. É uma ansiedade que ela já pode estar partindo para algo mais forte. Porque a ansiedade normal, né, que a gente tem a ansiedade leve, a moderada e a grave. Certo. Se você vai aumentando o nível de ansiedade, né, e aí isso pode acontecer com mais frequências, por exemplo, todos os dias e durante 6 meses, aí é importante você procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém para poder identificar como pode ser tratado. Raquel, então assim, deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar um exemplo bem popular. Eu tenho amanhã uma entrevista de emprego. Uhum. Hoje eu tô aqui a 1000 por hora, super ansioso, meu Deus, como é que eu vou me sair? Isso não quer dizer que você tem uma ansiedade que chame a atenção, que acenda o farolzinho amarelo, é isso? Não, essa daí é uma ansiedade normal, natural, pronto. Mas a entrevista passou, eu já sei o resultado, não fui recebido, por exemplo, mas aqueles mesmos sintomas permanecem em mim, na minha vida, e de certa forma me deixam travado em algumas situações. E para uma nova situação de entrevista, por exemplo, eu tenho essa sensação mais intensificada. Uhum. Aí já pode ficar mais atento, porque pode ser um indicativo. Na verdade, a ansiedade ela mais grave, né, nesse tom que vai atrapalhar, ela atrapalha a profissão. Né? Você vai começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo e não vai dar conta. Então você acaba se isolando, se esquivando das suas atividades do cotidiano. E isso acaba que no emprego lhe deixa um pouco sem você ter as atitudes, né? Atrapalha. Atrapalhando. Atrapalha. Esse é um impacto no trabalho que a gente poderia falar. A ansiedade, ela acaba lhe colocando ali como um trabalhador não proativo, não producente. Isso. E acaba que você fica mais autocrítico, né? Então as pessoas não gostam mais de você, você não consegue dar conta daquela situação. É esse tipo de ansiedade que pode se tornar o mais grave, levar para algo como o transtorno de ansiedade o TAG, por exemplo, né? O TAG. Né? O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, pode causar o pânico, né? Em alguns casos mais elevados, a depressão. Certo, entendi. Raquel, então assim, diante do que você me expõe aqui, e para você que acompanha o canal Mundo do Criativo, né? Nesse diálogo com a Raquel Emico. Raquel tem atuado na clínica, né, em atendimentos particulares, também trabalha em outros ambientes que não seja aqui no consultório, que por sinal é belíssimo, é um convite que eu faço a você que acompanha. Se precisar de uma profissional da área, Raquel Emico está aqui à sua disposição. Obrigada. Raquel, ansiedade, nesse caso, posso dizer que ela é uma doença? Não necessariamente, né? Porque a ansiedade, ela pode ser natural, anormal, aquela que a gente tem. Ela passa a ser doença quando é algo mais grave. Certo. Quando é algo que incomoda a um ponto de você não conseguir fazer suas atividades do cotidiano. Crianças, jovens e adultos, qual destes você diria que estão mais propensos a desenvolverem um quadro de ansiedade? Todos. Todos. Mas não tem aquele que tem uma maior tendência, não? O adulto,
devido à história de vida, o cotidiano, né? Mas a criança ela também pode apresentar e se torna até mais difícil de se perceber, né? Por quê? Porque a criança, nós adultos já não conseguimos direito expressar o que a gente está sentindo, Sim. né? E a criança é muito mais difícil. Com certeza. Porque ela é alimentada pelo outro. Quem diz o que ela sente é o outro. Então, é a partir do outro que ela vai se conhecer. Então, às vezes, o adulto ele tem que estar muito atento a esses sinais para poder nomear para a criança o que é aquilo que ela está sentindo. Isso. Né? E, de repente, não fazer uma indução errada, né? Achar que é tal coisa e a criança, de repente, vai alimentar aquela sensação. Não sei se eu estou certo em dizer isso. Sim. Raquel, muita gente, eu não sei se é uma prática aqui na nossa terra, em Baturité, mas há muitas famílias que quando o filho, né, quando o adolescente, o jovem, ele fala que está com ansiedade, a mãe, menino, vai rezar, isso é falta de Deus, né? Essa é uma frase que é dita. E eu tenho, por exemplo, lembrança de que já presenciei uma situação dessa. O que você teria a dizer para esse pai, essa mãe? Não estou culpando, né, por dizer esse tipo de frase, mas a gente tem aqui a missão nobre de elucidar a questão, de levar uma informação, né? É falta de Deus? Não, não. Né? Não é falta de Deus, não é coisa para louco, que eu escuto muito dizendo, né? O que acontece é que no nosso cérebro ele é muito inteligente. Nós temos um sistemazinho primário que fica localizado assim bem pertinho da nuca, sabe? Que se chama amígdala, mas não é essa amígdala daqui não. Que é ela que trata das nossas emoções. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a adrenalina, a dopamina, a noradrenalina, que são sistemas que organizam o nosso humor, as nossas sensações, né, as nossas emoções. Sim. Quando elas estão bem distribuídas, ok. Mas quando cai essa dopamina, né, o nosso humor diminui. Certo. E a ansiedade é causada pelo excesso de adrenalina que vem no nosso corpo e a gente não consegue controlar. Então, assim, não é algo que você possa dizer assim, é falta de Deus, é falta de rezar, você não precisa estar passando por tudo isso, porque a pessoa não tem controle sobre essa emoção, né? É o simpático, que não tem nada de simpático, sim, né? Sim. Então, você não passa a não ter controle dessas emoções e por isso, muitas vezes você não consegue nem dizer o que é que está causando. Certo. Entende? Entendi. Raquel, também muito importante seria entender o papel do profissional psiquiatra, né? Você é psicóloga. E de repente, quando alguém está ali apresentando um quadro que chama a atenção dos familiares, alguém pode falar, menina, esse menino tá doido, manda pro psiquiatra. Seria esse o caminho, logo buscar um psiquiatra, ou você tem um caminho diferente de primeiro psicólogo, depois psiquiatra? Como é que você pode orientar nesse sentido aí? Bom, eu acho que tanto a psiquiatria como a psicologia, elas caminham juntas, né? Uma vai dar um amparo à outra. A medicação, ela vem justamente para poder, digamos, organizar o cérebro, né? Ele passa a medicação e aí ele vai estabilizar. Entendi. A terapia, ela entra para entender a história de vida desse sujeito, quando isso acontece e transformar isso em estratégias. Porque é interessante que a gente nomeie o que está sentindo. Mas como nomear algo que você desconhece? Sim. Que você não sabe o que é que está vindo, né? Por onde é que está começando? Então a psicologia, ela vem para trabalhar isso. Certo. Eu acredito assim, olha, não tem... Nem tudo é medicamentoso, mas também, às vezes, se faz necessário. Entendi. Entendeu? Depende pra muito da gravidade, digamos assim. Isso, para cada situação. caso um caso. Tem gente que dentro da terapia já consegue resolver sem a medicação, com estratégias. Mas tem outros que se faz necessário
a medicação. Entendi. Ela é muito importante em alguns momentos. Eu achei muito interessante, Raquel, que você falou assim, né? O medicamento serve para organizar o cérebro, deixá-lo numa condição, digamos assim, de propensão a receber um tratamento, no caso com o psicólogo que vai investigar, né? Então, assim, são dois profissionais que trabalham de forma alinhada, eu posso dizer isso? Isso. Cada um tem uma atuação específica, mas os dois vão se complementando na trajetória daquela situação, correto? Corretíssimo. Pronto. Então, Raquel, olha, nossa conversa foi muito interessante, mas eu ainda tenho uma coisa para saber de você. Ansiedade, muitas pessoas sofrem de insônia. A ansiedade está necessariamente atrelada a isso, ou ela pode ser a causa daquela insônia, ou nada tem a ver? A ansiedade pode causar insônia, né? Ela vai atrapalhar, em muitos casos, na alimentação, né? Ou você come demais, ou você come de menos. Certo. Ou você dorme demais, ou você dorme de menos, tá certo? Ela, de alguma forma, ela vai atrapalha, ela chega a atrapalhar a insônia. Entendi. Mas a insônia também pode ser causada pelo estresse, né? Sim. Algo que está ali ainda latente do seu dia a dia, que você não está sem conseguir resolver. E ansiedade, pronto, tudo é ansiedade, ou tem tipos aí diferentes, Raquel? Não. Tem tipos diferentes? Tem tipos diferentes. Ah, então nem quando se fala ansiedade, eu estou falando de uma palavra mais geral. Isso. É assim? Aí tem o transtorno de ansioso, né? Tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Aí você pode considerar... Eu posso dizer que é o pior isso daí? Sim. Ele é o mais nocivo, fortes, mais né? forte. Que pode levar a outras consequências, a outras doenças, por outras exemplo, comorbidades. Pânico, depressão, né? Já fica aqui um convite, numa próxima conversa vamos falar sobre depressão, um assunto tão importante e que precisa ser esclarecido para as pessoas, porque eu acredito que há muito preconceito, né, da parte da sociedade quando se sabe que alguém tem depressão, né, aquela cultura da vitimização. Ah, é um coitadinho, tem depressão. Seria importante, no outro momento, fica o convite já, viu? Sim. A gente conversar um pouco. Então quer dizer que nem toda ansiedade... A ansiedade é um termo geral. Existem as fobias... TAG, o que mais você falou? Tem a síndrome do pânico. Síndrome do pânico, o ansioso. Certo, né? O ansioso. Pronto. Raquel, um minutinho para você olhar para a sua câmera e mandar uma mensagem para o povo de Baturité, especialmente nesse momento de pandemia, no que diz respeito ao seu trabalho como psicóloga, na questão de as pessoas como devem fazer, conversa sobre isso, como devem fazer para manter esse equilíbrio mental nesses momentos tão difíceis. Bom, uma dica que eu dou é assim, geralmente a gente se organizar, né? Como nessa pandemia a gente não pode sair, então manter as regras, o cotidiano do dia a dia, por exemplo, a criança, ela ir para a aula online, né? Fazer a sua tarefinha depois, ter um momento de brincar. O adulto, às vezes, fica trabalhando em casa, então faça seu trabalho, home office, mas arrume um tempo também para se organizar uma gaveta, cuidar dos seus filhos, brincar, né? É muito importante a brincadeira com o filho, esse contato familiar pode chamar o esposo, o irmão, Sim. né? Aí tem algumas brincadeiras do quem sou eu, que você não precisa de muita coisa, um papelzinho, verdade. Uma caneta ali, coloca na testa e vão brincar de adivinhar quem é a pessoa. Isso é muito bacana, divertido. E saudável demais. Sim. E mais situações aí que podem ser criadas, né? Porque existe realmente uma necessidade de a família interagir mais e aproveitar melhor o tempo, não é verdade? Sim, sim. E você pode ficar, de alguma forma, mais... aproveitar esse momento com seus familiares, né? Brincar com a brincadeira, fazendo suas atividades do cotidiano. Eu acredito também que no caso de um estresse, de uma ansiedade, você pode usar uma técnica que é muito interessante da respiração, que apesar das pessoas acharem que é besteira, mas se você se sentir num momento muito angustiado, coração palpitando,
respire, feche os olhos, sinta a sua respiração, entrar e sair, né? Também tem a meditação que você pode fazer em casa, no YouTube. O YouTube está aí para mostrar aí muitos caminhos, né? Sim, tem a musicalidade também, que é um momento de relaxamento. É uma técnica muito boa. O livro para você ler, né? Também faz você viajar pelo mundo. Você não precisa... Sem sair do lugar. Raquel, muito obrigada pela participação e até a próxima oportunidade. Eu que lhe agradeço. Tchau. Tchau, Baturité. Tchau, Baturité. O canal Mundo do Criativo agradece pela sua companhia. Até o próximo Fale!